Ó, galera, a Academia Shark é uma academia que, como eu estava conversando com o Kira, com o pai dele, ela vem das artes marciais. E é muito legal quando ele falou como é que era antigamente, né? Para você entrar na educação física, tinha uma avaliação física e era exigido pra caramba também. Aí quando eu cheguei aqui, eu vi um equipamento aqui que eu gostaria que o Kylian pudesse falar. Eu quero saber se ele ainda consegue fazer isso daí também, ó. Me explica aí, o que é esse equipamento aqui, ó, Kylian? Cara, isso aqui é um equipamento mais das artes marciais, né, que tinha aqui. Como eu falei, começou com arte marcial aqui a academia, então tem muitas coisas que são tradicionais disso. E basicamente a ideia é você conseguir subir, né, até lá em cima, ó. Você vai pegando esses toquinhos aqui e você vai colocando para ir subindo, né, e chegar até lá em cima. O meu pai conseguia fazer isso muito bem, subia, descia, acho que ele chegou a fazer subir e descer 2 vezes seguidas, coisa Caramba, do tipo assim. você imagina só como é que é. Opa, desculpa. Perdão. Então você imagina como é que... Ó, como é que é legal. Aí, né? O nível aqui começa, pode ver, ó, tá vendo? A, B, B. Então, quando o cara já começa a subir, se ele tá no meio ali, ele já sabe que quando ele estiver lá em cima, ele não vai conseguir descer, para não despencar lá, já para pelo meio do caminho. Mas se o cara tiver força aqui, imagine só como é que deve ser. Não, isso aqui sem é cordas, sem trava-quedas. O mais difícil é você subir sem utilizar as pernas, né? Porque muita gente às vezes agarra na lateral a perna aqui. Entendi. Agora você subir com a perna para trás, né? Sem utilizar, aí é pesado. Tem que ter bastante força de antebraço e numa mão só ainda. É, porque o antebraço, o equilíbrio, se você ficar se mexendo muito, você já não consegue encaixar e você não consegue estar mantendo ali, né? Tem isso também. O cara tem que conseguir encaixar o toquinho ali do negócio. Porque o cara tem que ter um controle físico, porque se o cara se desesperar, se o cara começar a balançar muito o corpo, já era, ele não vai encaixar e não vai conseguir segurar. Sim. É uma brincadeira pra legal, poucos, é pra poucos, não é pra mim não vou nem tentar. Eu faço essa também. O estatuto dos adultos não vai permitir fazer isso daí não. Galera, começando agora o treino aí, depois de ter tido um momento nostálgico, né, com o Kylian, vamos fazer aqui primeiro uma puxada, que é tradicional, que é muito importante até você conseguir executar bem ela, para você só trabalhar as costas, né, o grande dorsal. E aí a gente vai estar fazendo agora um treinamento aqui firme e eu vou estar aprendendo com o Kylian aqui umas técnicas para ver se eu consigo ter umas asas realmente significativas no próximo campeonato. Que isso, eu que estou na posição de aprendiz aqui hoje, pô. Vamos lá. Primeiramente o Ricardo não cabe nem na máquina, né? Na época eles não planejaram a máquina para uma perna desse tamanho, não é tão normal. É isso aí, ó. O que eu achei mais interessante é como o Ricardo tem feito essas séries assim, até mesmo de aquecimento, até mesmo agora, né? Já indo mais para a série de trabalho, como ele faz bem controlado, né? Com bastante intencionalidade no movimento. Muito bom. Legal. Bom? É isso aí. É a questão da conexão, né? De preservar realmente nas concêntricas, nas excêntricas, e aquilo que ele falou, né? Que ele falou muito bem. Desde as de aquecimento, das feeder sets, eu sempre tento manter o mesmo controle, o mesmo padrão de movimento, velocidade e conectando mesmo ali, né? E principalmente de começar já a série, já fazendo a adução, para já deixar aqui embaixo e não subir mais, para poder manter aquela conexão mesmo, a parte baixa e a parte alta das costas ali, né? Então é essencial. É isso aí, eu acho que é importante isso também para a questão de prevenção de lesão, né? Exato. Principalmente não fazer aquela fase excêntrica largando o peso, né? Para a gente conseguir também fortalecer os tendões e tal. E a questão de perder, porque se todas as fases excêntricas o cara soltar, o cara tá perdendo ali uma Metade parte do muito movimento, importante né? no movimento. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, bora lá. Que legal a execução também do Kylian. Ele pega, ele tem toda a amplitude, aí ele faz a adução escapular e aí ele puxa. Ele amplia, ele faz a adução escapular e aí ele puxa. Cotovelo projetado para frente, nada de ficar engorrando e só ativando só as costas. Isso é legal. Isso aí. Isso é legal, muito legal, é isso que eu falei. Você vê que você acaba somente ali deixando o ego para fora, só treinando as costas. Você vê ali que ele faz a adução escapular primeiro, ativa as costas, faz a puxada. Ele não chega já no embalo, já fazendo o movimento, cotovelo para frente,
peito estufado. É a questão de você já saber que a pessoa já tem um bom tempo de treinamento, aquele que vai para ele também é atleta, já começa também a ter a possibilidade de ser treinamentos, está do lado de grandes treinadores. Então tudo isso você cada vez mais agregando aqui para você estar evoluindo. Então é muito legal, isso é muito bom. E aquilo, ó, uma máquina excelente, uma máquina que você consegue treinar bem. E às vezes você, próximo da sua casa, você também pode ter uma academia lá que você pode estar treinando. Ou, por exemplo, você mora aqui em São Caetano, está aqui próximo também, um ambiente muito gostoso, pode estar treinando, estar aprendendo e estar evoluindo. Então depende só de você. Você realmente ter força de vontade, você saber o maior bem que você tem a sua saúde, sua integridade física e você vir treinar. É isso. Isso aí, bora. I can see it in my eyes, truth gon' surface every time, even when no dancing with my shadow in a room full of gold, trying to count on my regrets like the stories I told. Mama said, boy, don't sell your soul for applause, but the silence louder now than a million gods. Das coisinhas que é legal aqui, a primeira, tem algumas pessoas que tem toque e outras não. Eu não tenho toque, vou falar a real já pra vocês. A gente começou aqui na máquina, a máquina tinha uma anilha de 10, duas de 20, colocamos uma de 10. Aí perguntando para uma pessoa aí que começa com H e termina com Henrique, ele já falou que ele tá errado, já nem começaria a treinar desse jeito. Para mim é normal, vai ser a mesma quilagem aqui, sem problema algum. Mas eu confesso que de repente for aparelho, você tem que colocar peso um lado do outro, que mesmo que seja equivalente, mas está mal distribuído, já é algo que já me incomoda. E outra coisa que me incomoda, para você que vai na academia, que primeiramente não guarda os pesos, já é uma coisa totalmente errada. E o pior é você ficar colocando lá anilha de 5, uma de 10, de 15, 20. Se você vai treinar lá, entenda, não é mais fácil você chegar e pegar ali as anilhas, você vai estar abastecendo, colocar novamente para você e para os demais. Então é algo que você de repente pode pensar que vai ajudar você e os outros. Então pensa nos outros também, viu, cidadão? É isso aí, hein? Pega a dica aí, ó. E não façam isso, ó. Mas Ao toque, ao toque. Você tem que pensar que não é só o toque também, mas às vezes na gravação vai parecer que só tá pegando duas de 20 e uma de 10, entendeu? Tá vendo? Aí tem aquele lá, o ego do cara, então, tem os de 20 aqui, tá? Isso é boa. Excelente movimento aqui, hein? Pode ver, ó, a retração escapular sempre presente, ó. Ele faz a protração lá na frente, na hora de voltar, faz a retração muito bem feita, que é o foco do exercício na parte superior das costas, né? Consegue também ter uma boa angulação ali dos cotovelos para poder fazer essa remada. É isso aí, bem controlado, bem direcionado para o músculo alvo. Bom. Ô Ricardo, deixa eu te perguntar. Sem toque. Sem toque. Deixa eu te perguntar, o que você acha dessa galera aí do ego lifting? Cara, soca peso na máquina e faz o treino. Eu sinceramente acho uma coisa que não tem nada a agregar. O que acontece? Quando você está trazendo o ego para dentro do ginásio, você não vai estar treinando o principal, que é os seus músculos, tem o risco de lesão, principalmente suas articulações. Então, quando a pessoa está dentro do ginásio, ela está para treinar a musculação e não o ego. Quanto mais a pessoa se prende a isso, ela vai não evoluir, vai acabar incentivando as pessoas a estarem se lesionando, porque não vai ter maturidade muscular. E isso nada agregará ao esporte, à musculação e à longevidade. Então deixa o seu ego na catraca da academia, do ginásio, e só treina os seus músculos, que é isso que você precisa fazer. Então eu não concordo. Não, vai complementar? Pode complementar, você falar uma coisa? Não, pode ficar. Não, eu queria falar que eu achei interessante que assim, tanto naquele outro exercício quanto nesse exercício, pô, eu sei que o Ricardo, se ele quiser aqui, ele lota isso aqui de placa de 20 e ele consegue fazer, eu tenho certeza absoluta, que é um cara forte, tem um físico bem desenvolvido e tudo mais. Só que, pra você ver como dá pra você trabalhar às vezes com menos carga, só que direcionando para o músculo-alvo, gerando ali a tensão mecânica, gerando um estímulo ali para a hipertrofia e com muito menos risco de se machucar, né? Exato, porque o que acaba tendo da evolução é a sua constância.
Então não adianta você chegar e só fazer treino de força. Você tem que também entender que você tem que estar treinando o seu grupo muscular correto, preservar suas articulações, você está mantendo uma boa contração muscular e não está utilizando outros grupos musculares que não estão envolvidos naquele exercício. E aí você vai conseguir ter anos e anos de treinamento e você vai ter evolução. O que traz a evolução é a constância do treinamento, a constância de bons hábitos com relação à sua dieta. Então é isso que vai trazer a tua evolução. Você vê muitas pessoas que vão na questão de ego, de querer treinar o ego, começa a se lesionar, volta, lesões que de repente podem deixar algumas sequelas. Se a pessoa é atleta, ela fica de repente com alguma parte muscular, fica muito evidente e prejudica ela. Se a pessoa pensa na longevidade, ela para de treinar e isso você acaba só se prejudicando. Por isso que é importante você pensar, não é se você tem muita força para você estar indo sempre no seu máximo, é você conseguir ter um controle do peso, porque o próprio nome já diz, é treinamento de força resistida, não é quando você consegue puxar ou empurrar. Então quando a pessoa consegue ter essa constância e treinar cargas que de repente vão ser um pouco mais elevadas para poder fazer o menor número de repetições e trabalhar aquele grupo, como outras que são mais leves. Então você tem que pensar como fosse realmente o quê? Pensa que você está fazendo ali um trabalho numa argila ou um trabalho artesanal, em que você vai ter um desbaste maior, mas vai ter outros momentos que você tem que ter uma peça menor, um equipamento menor para fazer aquele requinte. Então dentro de um treino você tem que dividir. Essa divisão faz parte de uma periodização. E até legal perguntar para o Killian com relação a como é que ele faz a periodização dele. A minha periodização, como é que é feita? Eu faço 3 treinos, descanso 1, 2 treinos e descanso o outro. A cada 4 semanas eu já mudo um pouco ali do meu treinamento, colocando um back offset, que é você ali reduzir uma carga final, aumentar um pouco de repetições, e depois eu faço uma semana, que é uma semana que chama de deload, que é uma semana de descanso. Diminuo o volume de treinos, diminuo também ali o número de repetições, principalmente para preservar minhas articulações. Aí eu não sei que o Killian também pode falar como é que ele faz, se não faz periodização, isso é legal também. Como é que você faz, ou você não faz periodização, Killian? Então, eu não costumo dividir meu treino em períodos assim. O que eu gosto de fazer em questão de planejamento de treino, né? A divisão que eu mais gosto é superiores e inferiores, principalmente para estar fazendo na musculação aqui. Porque eu consigo treinar menos vezes na semana. Então, por exemplo, vamos supor, semana ali, segunda-feira, superiores, terça-feira, inferiores, quarta-feira, dou um descanso, depois eu repito, superiores e inferiores. Essa é a divisão que eu mais gosto, assim, porque eu acho bacana também eu conseguir treinar mais coisas no mesmo dia. Então, ao invés de eu fazer, por exemplo, às vezes 4, 5 exercícios de costas, eu faço 2 de costas, 2 de peito, complemento ali com o ombro, braço também. Então eu gosto dessa divisão porque eu acho um pouco mais dinâmica e eu não fadigo tanto num dia só, né, o mesmo músculo ali. Consigo dar 2 estímulos semanais e tal. Mas também uma outra divisão é que você falou que eu gosto bastante também, né, que é você treinar 3 vezes seguidas, seria como se fosse um ABC ali, né, peito num dia, costas no outro, perna no outro, aí depois dar o descanso ali e fazer mais um complemento. Mas eu acho legal isso que você falou, porque o que ele falou, né, que é um upper lower, né? Upper lower, né? O que é legal esse upper lower é assim, porque às vezes a pessoa, ela tem diversos compromissos, de repente ela acaba tendo a possibilidade de, se ela conseguir dividir isso, pelo menos ela conseguiu na semana estar fazendo um treino superior e inferior e ela está mantendo a constância. Então até se você por acaso vê que você se encaixa bem nesse tipo de treino, é muito bom. Então o que eu falo que é, a pessoa tem que ter um planejamento com relação a quê? Onde que eu vou treinar? É mais perto da minha casa? É mais perto do trabalho? Qual que é o melhor horário que eu consigo manter uma frequência? A parte da manhã ou no final da tarde no meu trabalho? E aí ela verifica como é que é a semana dela de atividades laborais, sociais, se ela consegue estar colocando um upper lower ou um PPL como eu faço. Porque o jeito que ele falou, funciona muito bem e tem muitos atletas também, não só quem acaba buscando ali a longevidade, mas atletas profissionais que fazem muito upper lower. Só que ele consegue fazer porque ele consegue exatamente planejar qual é o melhor horário de fazer aquilo, que não vai ter aquela questão de, por compromissos, ele acaba deixando de treinar um dos exercícios que é principais para a construção muscular dele. Então é muito válido. Por isso que é legal, não tem nem o certo nem o errado. Por isso que é legal. É você ver o que é melhor para você, para manter a frequência, o que é melhor para você preservar seus músculos, articulações. E eu vi que, por exemplo, dessa forma que eu estou fazendo, eu consigo fazer assim,
e eu não tenho um tipo de lesão, então eu consigo manter a frequência, a constância. Então você fazer um upper lower também é muito bom. É legal você ver o que melhor se encaixa para um horário que você consiga manter uma frequência, né? Assim como programação, dieta. De repente seu trabalho, você não fica em casa, você está rodando bastante. Às vezes você vai ter que pegar, num final de semana, comprar todos os seus alimentos para sua dieta e tá fazendo marmitas ali, congelar algumas, porque se você de repente não fizer isso, você acaba de repente no meio da semana cortar porque acabou seus alimentos, aí tem que ir atrás de alimentos. Então tudo isso é planejamento. Planejamento para mim eu acho que é o fundamental para você estar mantendo a constância aí. Isso que é legal. Isso aí. E é muito individual, né? Então, cara, não tem às vezes, não, tem que ser a rotina ABC ali semanal, tem que ser o upper lower, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É mais da preferência de cada um, da rotina de cada um, de quanto que cada um quer se dedicar ali de tempo disponível. Tanto às vezes, você tem às vezes poucos dias disponíveis, então às vezes você faz um treino um pouquinho mais longo nesses dias que você consegue, e aí faz de repente um full body 3 vezes por semana também, é uma possibilidade, né? Então, ou às vezes senão você tem pouquinho tempo para treinar, mas todo dia você conseguiria fazer um pouco. Então às vezes você fazer uma divisão onde você treina mais vezes por semana para você diluir mais esse volume, também acaba sendo mais interessante. Então o importante é você separar o volume de treino que você vai fazer durante a semana. Vamos supor, eu vou fazer ali 12 séries para peito, e aí a partir disso eu gosto sempre de dar 2 estímulos semanais, né? Então, por exemplo, faria 2 dias ali essas séries de peito, aí poderia dividir 6 séries num dia, 6 séries no outro, por exemplo, né? Então aí você vai adaptando conforme o seu objetivo, suas necessidades, né? É muito individual, não tem uma regra. Não, essa é mesmo. O importante é você estar treinando, entendeu? Tirar aí, né? Sair do sofá, da sua cadeira e ir fazer uma musculação, ter uma boa alimentação, ter bons hábitos. Aí você tem que fazer. Queens trade crowns for a 6-figure deal. I don't blame them, I just pray for them. We all one mistake from the cage out of graveyard. Living like a movie, but the credits never roll. They gon' crop you out the frame if you ever lose control. Talk truth, they call it hate, but the fake love louder than an ache. Every scar got a sermon in it. Vamos lá, então, o Ricardo falou que agora a gente vai fazer uma remada neutra, e eu falei, cara, não poderia ser outra máquina além dessa aqui, que é uma máquina bem clássica ali. Eu estimo que ela deve ser lá dos anos 90 também, mais ou menos é uma máquina da Portico. E ela é excelente, cara. Ela é bem bacana mesmo, e eu gosto de fazer ela de um jeito diferente, principalmente quando você falou de fazer uma pegada neutra. Sim. Eu gosto de fazer ela unilateral, não sei se a sua ideia era fazer unilateral. Gosto de fazer no lateral. E aí, como que eu faço? Eu gosto de fazer ela meio quase que em pé aqui, ó. Então eu me posiciono aqui no banco, pego aqui e faço em pé, né? Esse movimento aqui, ó. Fica bem, eu jogo o tronco um pouquinho pela lateral aqui também, né? Faço essa flexão lateral aqui. Cara, você vai ver, quando você fizer aqui a repetição, você vai sentir que é bem boa a máquina. Até nas outras que a gente tem hoje de aparelhos, né, também gosto de fazer em pé. Porque eu acho que quando eu faço em pé, o encaixe eu consigo fazer mais aqui embaixo, aqui, ó. Porque quando eu faço nas máquinas que a gente vê por aí sentadas, eu acho que eu jogo muito mais para cima, sim. né? Então quando eu fico em pé, eu consigo parece que cravar aqui como se fosse fazer uma rimada, sabe, no lateral. Sim. Eu também gosto de fazer ela mais ou menos ela em pé também. Eu faço a base Y lateral também, né? Pra dar mais estabilidade. Eu gosto bastante, cara. Dá pra puxar bem aí. Ah, legal. Você joga bem lá. Tem uma outra coisa que eu gosto de fazer muito assim, de tá expirando, soltando o ar, quando faço essa contração aqui, ó, do que tá fazendo a apneia. Sim. Eu acho que eu tenho mais ainda, mais uma contração. Solta o ar aí no momento de puxar. Igual uma coisa puxadas também. Legal. Aí tá vendo? Uma maquininha que você olha, você não conhece, você só foca muito nessa questão de Hammer, Panata, Star Trek e tudo mais. Aí. Legal. Top, né? É isso aí. Outra coisa interessante também, você quando está treinando na sua série de trabalho, você faz um lado quando é lateral e já faz o outro, ou você dá um intervalo? O que você acha que é melhor? Eu tô aqui treinando hoje e eu falo para você, para mim é muito melhor você pegar, fazer um lado, você dar um intervalo e fazer o outro. Simplesmente porque, quantos pulmões você tem? Só 2, né?
Você tem que ter o quê? A possibilidade de você chegar e descansar, de ter energia para executar corretamente o outro lado. Que é aquela questão de chegar, como antigamente, quando eu comecei a treinar, tinha que ter 1 minuto de intervalo, de chegar e já pegar, e já fazer de um lado e fazer o outro, já não é uma coisa que a gente vê hoje em dia que não é tão eficaz. É melhor que você possa ter um controle, ter uma boa recuperação, tenha energia para você já conseguir fazer a outra série. Então, faz um lado, descansa, depois faz o outro e mantém a mesma contração muscular para você ter um bom ganho também. Então, ó, galera, a gente está aqui fazendo nosso terceiro exercício do treino. A gente começou com a puxada ali, focando aqui em trabalhar a grande dorsal, né, a grande dorsal. A gente foi ali depois para a remada cavalinho, focando na parte superior das costas. Agora a gente também está trabalhando ali o grande dorsal, só de uma forma diferente, né? Agora uma remada que tem um perfil de resistência um pouco diferente do que a gente estava fazendo ali também, tá? Então, vocês podem ver que ele está fazendo ali só até chegar próximo, até chegar na linha do tronco, né? Então ele puxa ali até a linha do tronco, cotovelo na linha do tronco, para focar realmente no trabalho do grande dorsal. Você vê que ele está fazendo isso muito bem. Uma leve inclinação lateral ali também, para poder esmagar mais ali a dorsal. E é isso aí. Tá dando para fazer um treininho bem completo aqui nas máquinas raízes, hein? She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Walk up to the stage with a drink like I'm Giveon, but I never came here to sing what I'm really on, giving dividends, I'm trying to boost. Aí, galera, estamos aqui com uma das máquinas que talvez seja uma das mais clássicas aqui da academia, que eu estimo ali, com base no que meu pai falou, que seja mais ou menos dos anos 80, que é um crucifixo, tanto para peitoral, né, quanto também um crucifixo inverso para a parte das costas, que é o que a gente vai fazer no treino de hoje aqui, né, Ricardo? Poxa, é muito legal, porque você vê até como é que é o tipo de pegada aqui, ó. A pegada é uma pegada neutra, né? Que às vezes até eu lembro que quando eu comecei a fazer é interessante isso. Às vezes passavam pra gente para poder pegar com a mão invertida aqui, ó. Não era nem que assim, que é muito legal. Mas olha o detalhe aqui como é que é, não é de fita, não é de cabo, olha só do que é. É, máquina de corda bem raiz mesmo. Corda, é raiz só mesmo. Que a gente tem um grande desafio aqui. Essa máquina também é feita para pessoas normais. Eu não sei se o Ricardo vai caber nela. Não, eu não sou tão grande assim, não. Bom, quer testar aí, Ricardão? Ó, o banco, detalhe do banco aqui também, ó. O banco ele é de... A forma que você acaba já adicionando aqui, ó, aumentando, é tudo aqui na forma que você vai rodando aqui, ó, no parafuso central, para você estar conseguindo deixar numa altura aqui que não está conseguindo pegar. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Caraca, até que convém, até que deu certo. É, dá pra fazer assim também, né? Pegava primeiro das costas, mas isso é até aqui, ó. Aham. Sensacional. Essa máquina o Tenente Breno fez e ele gostou também. Falou que. Poxa, o conforto dela. É, biomecânica boa. Às vezes o cara tem máquina de fita, cabo, corrente, mas essa aqui, cara, é muito confortável também. É isso aí. Imagina, cara, desde 1980 mais ou menos aí. A gente tá falando de 46 anos, né? Aí. Mais ou menos. Provadíssimo, muito legal. Vê o conforto dela. Ela é bem confortável, cara. É confortável, né? É muito legal, porque você não imagina a reação, né, como é que você vai ter na questão da tensão muscular. Aí o pessoal está muito acostumado com fita, cabo, corrente, que antigamente tinha, né? Nas máquinas Nautilus. Mas eu não imaginei que era ter tanto conforto assim. É boa, né? Caramba! Diferenciado. Muito legal, de fazer muito aqui legal. Também. Muito legal, né? Muito boa. Pra mim, acho que tem que levantar um pouquinho o banco, talvez. Pode levantar. Mas legal, né? Não, legal. Vou colocar uma carguinha aí pra testar mesmo. Show. Vamos fazer um teste agora o teste final. Legal que você ouve a máquina trabalhando, né? Ó. Outra coisa legal é que assim, ó,
ela mantém a tensão onde você não tem o relaxamento. Se você chegar aqui, que nem na outra máquina você fecha tua mente, você já perdeu a tensão. Então ela faz que você tenha que manter nesse ângulo aqui, ó, tensionado todo o movimento também. Isso que é legal. Com muitas máquinas você acaba fechando aqui, ó, você já acaba já tirando a tensão para fazer o movimento. Então o cara tem que parar até onde não vai relaxar e manter a resistência. Isso é verdade. Dá pra ajudar aqui, ó. O Ricardo fez com uma facilidade, falei, nossa, tá mó leve, né? Fui fazer, que negócio mó pesado, velho. Nossa senhora. Mas é porque ele já tava, eu acho que deve ter feito alguns exercícios aí que já puxou mais. Mas é legal que eu consigo ajudar aqui, ó, daqui também, ó. Você consegue estar ajudando aqui pro cara tá conseguindo fechar. Mas né, é interessante, eu falei da questão, porque às vezes você faz algumas máquinas aqui que você acaba vindo aqui, você já tirou a tensão, você já aliviou. Sim. Aqui não, você vai até aqui, ó, onde você já mantém a tensão e você deixa a tensão constante ali, na concêntrica e na excêntrica. Isso que é legal. Porque aí o cara tá trabalhando constantemente, sem pausar. E outra coisa interessante é que você aqui tem que fazer um movimento controlado também, porque por ela ser de corda, às vezes ela pode acabar afrouxando mais facilmente, no sentido de tirar a tensão. Então você meio que é um pouco mais obrigado a controlar o movimento e acaba sendo melhor também, né? Pra você se policiar pra fazer isso. Isso, pra você realmente fazer isso, não ficar soltando o peso, né? E ficar dando tranco pra puxar. Você tem que manter o controle constante mesmo. She just wanna bounce to it, baby, get your giddy on. Walk up to the stage with a drink like I'm Gideon. But I never came here to sing what I'm really on. Give a dividend and try to push it. Essa máquina não é tão leve assim não. Não, mas ela ensina o cara a treinar. Exato. O cara tá acostumado às máquinas que você vê por aí hoje em dia, que o cara fica fechando, fica dando embalo para poder fazer o movimento. Aqui não dá. Aqui já não tem já esse swing. O cara vai pegar, ele vai ter que manter o controle para não fechar totalmente, para manter a tensão ali, não relaxar a musculatura e já fazer o controle do movimento ali. Então ele mantém constante ali a questão da densidade muscular, a questão de você manter a resistência na concêntrica e na excêntrica, cara. É muito bom. Às vezes são máquinas assim que tem um monte de gente que deveria treinar para aprender a treinar. Esse aqui já é um bom ponto de partida, né? Isso é legal, entendeu? Porque às vezes as pessoas acabam já iniciando uma forma equivocada, né? Sim. De colocar peso, aquele que nós falamos do ego, Sim. e já ficar fazendo muito swing, muito embalo, e ela te obriga a você manter uma postura, te obriga a você manter o controle ali do movimento, então ela te ensina para que depois você possa até aumentar ou não a carga, mas fazer corretamente. Com certeza, é isso aí. Muito bom. Show de bola. Show. Fechamos? Fechamos por mim. Galera, posso fazer uns comentários finais aqui? Por favor. Acho que um negócio interessante de comentar, o que eu mais achei interessante aqui do treino, que eu já falei no começo, mas quero reiterar aqui de novo, é o controle que você faz cada repetição. Então, é com muita intencionalidade, né? Eu vejo que muita gente hoje em dia se preocupa ou em colocar muita carga, que acho que é isso que vai fazer crescer, ou em fazer uma repetição, ou em colocar até muita carga e também fazer uma repetição acelerada, corrida, né? Porque às vezes o cara coloca lá que ele tem, na cabeça dele tem que fazer 12, tem que fazer 15, e o cara quer buscar ali de qualquer jeito, vai pensando no número e não em, tô fazendo, tô realmente contraído. Então acho que isso é uma coisa muito importante para ficar de aprendizado para quem está assistindo o vídeo. E até mesmo para mim, assim, foi bem bacana, né? Eu não costumo treinar tanto dessa forma tão lenta como você faz, tão controlada. Tipo, eu tento me policiar para fazer isso, mas claro que às vezes a gente acaba querendo colocar um pouco mais de carga, acaba querendo, né, fazer um pouco mais, mas é legal ter essa consciência, né? Porque às vezes a gente faz muito no automático. E eu vejo que o Ricardo ele faz de maneira calma, consciente, ali realmente com muita intencionalidade. E é o que eu te falei, eu tô, né, com uma epicondilite chata aqui, né, epicondilite medial, o cotovelo sempre nos treinos de costas costuma doer, assim, e fazendo dessa forma, com mais controle, foi melhor para mim, não sentir dor no antebraço. Então é uma coisa que eu quero até aplicar nos meus treinos agora, principalmente nesse momento em que eu tô um pouco mais fragilizado essa questão do antebraço, para não piorar a lesão. Legal. Né, porque às vezes não é nem questão de fazer, eu não costumo fazer ego lift, fazer o movimento de jogada, nem nada, mas às vezes a gente faz um pouquinho mais rápido, e às vezes é aquela, por exemplo, na puxada, né, onde eu mais sinto é no final do movimento. Coloca bastante carga, quer fazer mais explosivo,
acaba ultrapassando um pouco a amplitude, acaba sentindo mais dor. Aquela beliscada lá. E hoje por fazer com mais controle não senti isso. Então foi bacana e foi ensinamento para mim também. Pô, fico feliz aí com esse relato aí, porque, né, é uma troca, né, como eu falei, da questão de intervalo, questão de ego, de como executar. E aí é legal que ele falou sobre a questão, né, que a gente fala sobre o tempo, né, que você faz os movimentos, que é algo que eu me preocupo muito realmente, tá concentrando no músculo que eu estou treinando, manter ali aquela tensão muscular, como nesse último exercício, que essa máquina realmente ela ensina a pessoa a treinar, a entender que ela tem que manter a densidade, manter ali a tensão muscular, tanto na fase excêntrica como excêntrica. E é legal essa questão que a gente acabou colocando aqui, de estar trazendo alguns exercícios que, independente se você está no momento teve alguma lesão ou está com algum incômodo, você ajustar e não parar. Porque às vezes a pessoa tem a tendência de, cara, não vou treinar porque eu estou com uma lesãozinha aqui, eu acho que eu não vou treinar por enquanto. É claro, você tem que estar aí no fisioterapeuta, dependendo da situação, fazer uma imagem, fazer uma ressonância magnética, mas se você vê que ali é algo que você possa treinar, você tem diversas formas de mudar a pegada, a cadência muscular, para você estar continuando ali o treinamento. E o que é legal é essa troca aqui, né, de conhecimentos, dessa energia do bem boa também, que ele é um cara sensacional, desde quando eu conheci ele. É um cara que você vê que ele tem princípios, pude conhecer o pai dele, então você vê um pouco dessa essência, isso é legal. Porque eu realmente, eu prefiro estar treinando com pessoas, sabe, que tem essa essência, pessoas que realmente têm a agregar, do que estar só gravar por gravar. Esse é o meu canal, onde eu quero poder trazer boas informações, trazer pessoas que vão agregar a vocês, que agregam a mim, e é um relato, é algo que vai servir muito para mim futuramente. Então, poder estar vindo trazer aqui para vocês, para conhecer o Kylian no meu canal, que é uma pessoa que é muito conhecida também, conhecer aqui essa academia sensacional, a história de pai para filho, que é algo que emociona, algo que muitos de vocês, assim como eu hoje, não tem mais, porque o pai já não está mais conosco, mas deixou ali todos os propósitos, né? Todo o caráter, a essência que deve ter, é algo sensacional. Vocês podem ver ali qual que é o slogan aqui da academia. Então você que está aqui na região de São Caetano, vem conhecer aqui a Sherk, está muito próximo de vocês, da rua Piauí, 919, é muito fácil o acesso, mas é importante, se você que está me vendo aqui, está na Bahia, está no Nordeste, está em qualquer local distante, que você saiba que tem sempre uma academia próxima de você, para você estar treinando, você estar aprendendo a ter bons hábitos alimentares e manter isso. Então quero agradecer novamente aí, né, o Kylian por ter aberto as portas, ele, o pai dele, né, ter aberto as portas da academia pra gente fazer um treino e mostrar para vocês que tem a possibilidade de você evoluir, fazendo um treino correto e preservando a sua saúde, a sua integridade física e seus ligamentos. Então espero que vocês tenham gostado. O mais legal de tudo é que a gente mostrou também que às vezes você não precisa de um aparelho ultra, mega, né, tecnológico aí que a gente vê em grandes centros de treinamento e tudo mais, para poder fazer um bom treino, dar um bom estímulo e evoluir bastante físico. Tenho certeza que o Ricardo evoluiu muito quando ele estava, né, começando ali também, Exato. Com menos estrutura. E o que eu achei mais legal também é que você me fez valorizar também a questão das máquinas antigas que a gente tem, porque às vezes a gente fica, principalmente agora que a gente quer modernizar, a gente fica pensando muito em, cara, máquina nova, mais recente, isso, aquilo, diferente e tal. E aí o Ricardo chegou aqui e falou, não, eu quero ter as máquinas mais old school. Eu falei, não, mas caraca, tem a máquina nova que ele, não, eu quero fazer a puxada ali, old school e tal. Então isso foi muito interessante, né? E a gente conseguiu fazer um treino tão bom quanto, né? E é legal porque, como eu falei, se você for verificar a parte de alto rendimento, dentro da longevidade, os melhores físicos são dos anos 90. E olha o que eles tinham lá. E até é legal que você falou isso, porque eu lembro quando eu vi os vídeos de VHS, que quem não sabe o que é isso, videocassete, 4 cabeças, era antigamente, não tinha nada na modernização. A gente via vídeos, cara. Então a gente esperava ter um vídeo lá do Olímpia, de algum atleta, para colocar lá no seu videocassete para assistir. E lá eles já tinham algumas máquinas Hammers, tinha um Cybex, quem não conhece, Cybex, não começou com máquina, a Cybex era esteira, né? esteiras, cardio, né? Era cardio, depois teve máquinas. E aí eu pensava, pô, esses caras têm esses físicos aí, porque tem essas máquinas para treinar. E quando começou a vir as máquinas para cá, Hammer, e eu comecei a treinar, falei, não tem nada a ver com isso, é a biomecânica, a consciência motora, é saber realizar o exercício. Então eu posso dizer que tanto comecei nessas máquinas aqui, que já eram boas, eu achava que para melhorar tinha que ter máquinas excepcionais, e depois eu tive a realidade de saber que não é isso. O que você tem que fazer é fazer uma mescla de exercícios livres com máquinas,
Máquinas novas e máquinas antigas vão ter a mesma intensidade se você souber utilizar elas. Então isso que é legal. Então por isso que eu falei, se você está aqui próximo, tem como você vir nessa academia, mas se estiver distante, tiver máquinas que são mais antigas, acredite, elas são muito funcionais. Desde que você não treine o seu ego, treine corretamente e tenha constância para você ter sua evolução. Isso é fundamental. É isso aí. Galera, show. Gostaram aí? Espero que tenham gostado. Também quero que vocês possam estar seguindo aí o Killian nas redes sociais deles, no canal do YouTube, no TikTok, no Instagram, que é legal também de falar. Como é que você tá lá, Killian? @Killians com dois S no final ali. Acho que é só colocar na tela aí que o nome é difícil. Legal, a gente coloca lá, que é legal também. Se você E... gostou, quero que vocês curtam, quero que vocês compartilhem com o pessoal, ajude a fortalecer, trazer mais informação para as pessoas, tanto mais novas como as pessoas, né, que são mais velhas como eu também. E é muito legal ter vocês aqui comigo, galera. Tamo juntos. É isso aí, obrigado pela força, Ricardão. Valeu a visita. Foi um prazer. Tamo junto. Show.